e à sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos avisadamente, ainda que Manassés era o primogênito. Amém. Podeis tomar o vosso assento e, se necessário, mantenha a Bíblia. De preferência, mantenha a sua Bíblia aberta. Para você entender esse texto, você precisa entender o contexto, porque quando lemos no prefácio do culto, nós lemos o contexto, do versículo 11 até o versículo número 22. E o contexto fala dos últimos dias de Jacó, chamado aqui de Israel. Ele já estava enfermo, no seu leito, e José leva os seus filhos para Jacó vê-los, para visitar o avô nos seus últimos dias. E Jacó já estava com a sua visão cansada. A Bíblia diz que ele via vultos apenas, não dava para decifrar mais a face dos seus netinhos. E ele pergunta: quem são estes, José? Ele sabia quem era José, porque José estava conversando com ele. E ele disse: são os filhos que Deus me deu nesta terra, Manassés, o primogênito, e Efraim, o mais novo. E então ele pede para que as crianças se acheguem a ele. E então José leva as crianças até a patriarca, seu pai, porque era tradição na época patriarcal os pais abençoarem seus filhos antes de morrer. E então José pega o mais velho, que estava à sua mão esquerda, e coloca ao lado da mão direita do seu pai, porque ele era o primogênito. E ele pega o caçula que estava à sua mão direita e coloca ao lado da mão esquerda do seu pai. Infere-se então que eles estavam frente a frente, porque os seus lados eram opostos. E Jacó estende a mão para abençoar os seus netos, mas surpreendentemente Jacó faz um gesto até então inédito para o patriarca fazer. Ele cruza as mãos, ele faz esse gesto. José fez corretamente, colocou o primogênito à mão direita, porque ao primogênito cabia a bênção maior, a bênção da primogenitura. Mas Jacó cruzou as mãos e começou a abençoar os seus netos. E José ficou surpreso com o equívoco que o seu pai cometeu e tentou ajudá-lo, achando que ele estava cometendo um equívoco devido à sua pouca visão, devido à sua velhice, e tentou tirar a mão do seu pai de sobre a mão direita, de sobre o caçula, ou seja, tentou transpor a mão para fazer corretamente, dizendo: não, meu pai, não é assim, porque este é o menor, o mais velho está do outro lado. E ele disse: eu sei, meu filho, eu sei. Aleluia. Aleluia. E continuou a abençoar os filhos de José. E Jacó fez algo extraordinário ali. José não entendeu muito aquele motivo, mas José aceitou. Afinal, Jacó estava tomando os filhos de José para si de uma maneira simbólica e até teológica. E José estava muito feliz, porque Jacó disse: olha, eu dou os teus filhos para mim, eles terão o meu nome, o nome dos meus pais,
Abraão e Isaac. Naquele momento, Jacó estava tomando a Efraim e a Manassés para comporem o clã de Israel. Alguns séculos depois, as tribos de Israel. E no final desse texto, lá no versículo 22, Jacó dá uma bênção, assegura uma bênção a José, dizendo: quando vocês voltarem para a terra dos teus pais, eu te darei uma porção maior do que a dos teus irmãos, a terra que eu conquistei com a minha espada e com o meu arco, tomando-as dos amorreus. Lá no versículo de número 22. Isso também era profético, porque Israel não tinha conquistado ainda a terra prometida, a terra de Canaã. E por que a porção maior para José? Porque José, seus dois herdeiros, receberiam cada um uma porção junto com os demais filhos de Jacó. Então José em si receberia a porção dobrada, a porção de Efraim e a porção de Manassés corresponderiam a José. Então isso seria uma bênção que José ficou satisfeito. Naquela época, na cultura patriarcal, o filho mais velho era o que daria continuidade à genealogia do seu pai. Portanto, era o que recebia a bênção do pai. E juntamente com as bênçãos, a responsabilidade de cuidar de tudo quanto o pai tinha, além de cuidar dos seus irmãos e dominar sobre os seus irmãos mais jovens quando o pai morresse. Ao primogênito cabia o direito de partir a herança entre os demais irmãos, ficando ele com a parte maior, caso o pai não o fizesse ainda em vida. Seu primogênito recebia nas suas mãos o governo do pai. Era uma grande responsabilidade. Se você observar no Gênesis, lá no capítulo 5, na linhagem de Adão, você vai observar que, com exceção de Sete, que foi o terceiro filho de Adão, todos os filhos ali eram os primogênitos. Sete, Adão gerou a Sete. Por que foi eliminado os dois filhos de Adão? Porque que fala de uma linhagem piedosa, uma linhagem abençoada por Deus. Abel, segundo filho, morrera assassinado pelo seu primogênito Caim. Logo Caim foi amaldiçoado por Deus, não poderia compor a linhagem daquela linhagem que daria origem à semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Portanto, Sete recebe o direito de primogenitura na genealogia, na linhagem do seu pai Adão. E você vai observar que Adão gerou a Sete, Sete gerou a Enos, Enos gerou a Quenã, e Quenã gerou a Malalael, que gerou a Jared, que gerou a Enoque, que gerou a Matusalém, que gerou a Noé, e assim por diante. Você vai observar que sempre está em caixa alta o nome do primogênito. O primogênito dava continuidade à genealogia do pai. Embora o pai tivesse 10 filhos, 12 filhos, 15 filhos, o primogênito, ele dava continuidade à história, à árvore genealógica patriarcal. Em caso de família real, o primogênito comumente ele era o herdeiro do trono, com algumas exceções. Quando José percebeu o equívoco, como eu já disse, ele tentou ali organizar, mas era profético. Naquele momento ali estava acontecendo um grande símbolo profético naquela hora.
E você pode ficar me perguntando, mas pastor, aonde nós encontramos um símbolo profético nesse simples cruzar de mãos do patriarca Israel ou Jacó, como você quiser chamar? Naquele ato, Jacó, ele tomou para si os filhos do seu filho, como já dissemos, e abençoou a José, e também abençoou a Efraim, caçula, com a bênção do primogênito. Observe que no versículo de número 19, por que, pastor, ele deu a bênção do primogênito, visto que no versículo 14 não está escrito? Mas se você ler o texto, você observará que no versículo de número 19, ele responde a José: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um grande povo, ele também será grande, contudo o seu irmão menor será maior do que ele, e sua descendência se tornará uma multidão de nações. O verso 19 do mesmo capítulo. Aleluia. Isto é maravilhoso. Efraim recebe a bênção do primogênito, assim como Jacó, o seu avô, receber a bênção da primogenitura, ainda que através de um arranjo, mas já estava nos anais da eternidade que Jacó também deveria herdar a bênção da primogenitura. A gente prega e diz que Jacó era enrolado, Jacó era o seu nome, enrolador, enganador. De fato tinha significado, mas desde o ventre já tinha uma palavra profética para Jacó, e Jacó recebe a bênção da primogenitura, e através da linhagem de Jacó, aleluia, é que vem o Messias, é que vem o leão da tribo de Judá. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Vamos continuar, queridos, no nosso raciocínio. Foi um ato profético para o que Deus faria cerca de 1200 anos mais tarde, lá na cruz do Calvário, para com o seu primogênito, quando este estivesse pendurado entre a terra e os céus em um madeiro. Pastor, mas Deus cruzou os braços no Calvário? A Bíblia não diz que Deus cruzou os braços no Calvário, pastor. Como nós encontramos aqui um símbolo divino? Cristo, no Novo Testamento, amados, ele é chamado por diversas vezes de um primogênito, ou seja, aquele que veio primeiro. Se você abrir a sua Bíblia lá em Hebreus, no capítulo 1 e no versículo número 6, você vai estar ali observando que ele é o primogênito de toda a criação. Se você observar em Colossenses, no capítulo 1 e no versículo 15, você vai observar que ele é o primogênito de toda a geração. Se você ler em Apocalipse, capítulo 1 e versículo 15, você encontrará que ele é o primogênito dentre os mortos. Se você ler em Romanos, no capítulo 8 e no versículo 29, você encontrará que ele é o primogênito entre muitos irmãos. Aqui já começou a mudar de figura, entre muitos irmãos. Ele é o primogênito. Sobre Jesus estava uma bênção da primogenitura, queridos. Sobre Jesus estava a vida. Sobre Jesus repousava o amor, pois ele é o próprio amor, ele é a própria vida. Sobre Jesus repousava a paz, pois ele é a paz. Sobre Jesus repousava a justiça, pois ele era a justiça. Sobre Jesus repousava a santidade, pois ele é santo, santo, santo. Louvado seja o nome do Senhor. Sobre Jesus repousava a divindade, pois ele é o próprio Deus. Louvado seja o seu nome para sempre. Porém, na hora do sacrifício, na cruz do Calvário, você conhece bem a história. Jesus, ele olha para o alto em meio à agonia, em meio a todo tipo de vergonha que você possa imaginar que Jesus estava sofrendo diante daquela multidão algoz que criticava o
Jesus, ele encontra forças para dar um grande brado, e naquele brado ele exclama: Eli, Eli, lama sabachthani. As pessoas não compreenderam o que Jesus estava bradando, mas ele dizia: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, queridos, Deus não estava ao lado de Jesus, a mão direita do Pai não estava sobre o seu primogênito. Aleluia! Naquela hora, Jesus, ele se sentiu abandonado, ele se sentiu sem a presença graciosa do Pai, aquela presença que ele nunca havia ficado sem desfrutar dela, sem sentir ela, pois durante o seu sermão, várias vezes ele deixou bem claro que ele e o Pai eram um, que ele e o Pai faziam tudo em comum acordo, que ele não fazia nada que o Pai não tinha mandado, que ele não fazia nada a não ser glorificar o Pai, aquele que eu tinha enviado. Ele chegou a dizer: quem vê a mim vê o Pai. A intimidade, a unidade era tão grande, queridos, mas naquele momento ele sentiu o desamparo do Pai. O Pai cruzou as mãos na cruz sobre o seu primogênito. Naquela hora o Pai estava com a sua mão direita sobre o filho mais novo. E você pode me perguntar: quem era o filho mais novo, pastor? Porventura algum daqueles ladrões? O filho mais novo era eu, o filho mais novo é você, o filho mais novo é a igreja, aleluia. O filho mais novo era o mundo, era a humanidade perdida, caída, condenada à condenação eterna, mas o Pai trocou a sua mão direita, a mão da bênção da primogenitura, da bênção da paz, da bênção da vida, da bênção da santidade, da bênção da justiça, e colocou sobre a mão, a cabeça do mais novo, do condenado, do rebelde, daquele que não tinha parte com Deus, daquele que não era filho, daquele que estava do lado de fora, e deu, aleluia, o direito de esse bastardo ser chamado filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele tirou de sobre o seu filho e deu a nós. Louvado seja o nome do Senhor. A mim, queridos, eu mereci a morte, eu mereci a condenação, eu mereci a cruz, eu mereci as trevas, eu mereci o inferno, mas Ele resolveu tirar de sobre o seu filho primogênito. Aleluia! E dar a bênção da primogenitura a mim que não merecia, a você que não merecia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós éramos o Efraim, nós éramos o filho mais novo. A bênção da primogenitura não estava sobre nós, estava sobre ele. Louvado seja Deus. Mas Cristo, ele não usurpou ser igual a Deus, ele não valorizou isso, ele resolveu esvaziar-se de si mesmo, humilhar-se até a morte e morte de cruz, para que esta bênção que estava sobre ele pudesse ser transferida para o povo. Louvado seja Deus. E esse povo hoje tem nome, chama-se a Igreja do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Tudo que era dele, queridos, o Pai transferiu para nós. Tudo que era nosso, o Pai transferiu para ele. Aleluia. Transferiu, pastor? Sim. Porque a cruz, porque o Pai cruzou a mão no Calvário, dando a bênção maior ao menor, e nos tornamos filhos de Deus. Evangelho de João, no capítulo de número 1, versículo 12, está escrito: mas a todos quanto o receberam, receberam quem? O Filho, a Jesus. Aos que creem no seu nome, deu-lhe o poder de se tornarem seus filhos. Aleluia. Com o processo do novo nascimento, nós fomos gerados de novo para a glória de Deus. Lá em Efésios, no capítulo 2 e no versículo 1, aqueles que não tinham vida, que estavam mortos, o Senhor vivificou. Aleluia. Estando ainda nós mortos em nossos delitos e pecados, em nossas ofensas e pecados, o Senhor nos vivificou
Cristo no Calvário. Em Efésios capítulo 2 e versículo 6 está escrito: e nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez sentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aleluia! Hoje nós já sentamos nas regiões celestiais em Cristo. Aleluia! Cristo com a igreja é um, Ele é o cabeça do corpo que é a igreja. Nós pela fé já sentamos nas regiões celestiais com o Pai, através da pessoa de Cristo Jesus, o nosso irmão mais velho. Aleluia! Isto é maravilhoso. Você não está morto, você ressuscitou. Cristo te ressuscitou quando Ele ressuscitou dos mortos. Em 2 Coríntios, no capítulo 5 e versículo 17, pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. É o quê? Nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Não existe mais nada velho. Você é nova criatura. Você foi comprado, lavado pelo sangue de Cristo. Em 1 Pedro, no capítulo 1 e versículo 4, inspirado pelo Santo Espírito, Pedro escreve: pelas quais Ele nos tem dado as suas preciosas e grandes promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E eu quero chamar a sua atenção para este versículo. Observe que ele diz que agora você é participante da natureza divina. Irmãos, aqui está a preciosidade que muitos não têm percebido. Você é participante da natureza divina. Você tem a mesma natureza de Cristo agora. Você está vendo como a bênção da primogenitura repousa sobre a tua vida, e às vezes a gente não se apercebe do tamanho da bênção divina sobre as nossas vidas, queridos. Nós não somos mais escravos da velha natureza, da natureza pecaminosa, da natureza do homem caído. Nós temos agora a natureza divina, através da vida de Jesus Cristo, que ressuscitou dentre os mortos e está sentado à destra de Deus Pai, aguardando o dia, o tão sonhado momento, para vir buscar a sua noiva, a sua eleita, imaculada. Aleluia! Veja, se você agora tem a natureza de Deus, como pode continuar sendo um pecador? Como pode? Por muitos anos nós acreditamos numa mentira do diabo e nos denominamos de pecadores. Mas isso é mentira de Satanás. Você não é pecador. Você tem a natureza divina. Você foi comprado e lavado com o sangue de Jesus Cristo. Você não é mais escravo da natureza pecaminosa. Você foi feito filho de Deus. Você é príncipe, é filho do rei. Como você ainda pode dizer eu sou um pecador? Parece orgulho da minha parte, mas eu também não tinha percebido isto. E através da palavra de um homem de Deus, o Senhor abriu o meu entendimento, porque esta é uma mentira de Satanás. Ele criou esta mentira para os crentes, e a igreja acreditou que você continua sendo um pecador. Você não é mais um pecador, você agora é filho de Deus, gerado em Cristo, o nosso Senhor Jesus. Você foi gerado de novo. Se eu falar que eu mesmo acreditei por muitos anos nesta mensagem, como eu já disse, mas nós não somos mais pecadores, queridos. Pastor, eu estou começando a achar que o senhor está se equivocando. José também pensou que seu pai estava equivocado. Você não é um pecador.
Nós não encontramos na Bíblia dizendo que a igreja é pecadora, pois fomos redimidos pelo sangue de Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 7, está escrito: em quem temos a redenção pelo sangue, a redenção dos nossos delitos, segundo as riquezas da sua graça. Nós temos a redenção. O que é redenção, queridos? É ser redimido, é ser comprado. Aleluia! Nós temos a redenção pelo sangue de Jesus Cristo, que nos purificou dos nossos delitos, segundo as riquezas da sua graça. É a graça de Deus. Então não é um motivo de orgulho pessoal você dizer que não é um pecador mais. Não, é um conhecimento da palavra de Deus sobre a tua vida. Pelo contrário, ao invés de a Bíblia chamar a igreja de pecadora ou de pecadores, a Bíblia chama a igreja, sabe de quê, queridos? De santos. Sim, de santos no Senhor. Aleluia. A Bíblia me chama de santos. Você é santo. Marca aí para você ler depois. Romanos capítulo 1, versículo 7. Paulo escrevendo aos Romanos, ele escreve: chamados para ser santo. A igreja que estava em Roma, todos aqueles que foram chamados por Deus para serem pecadores, é isso que está escrito? Não, para serem santos. Se você abrir em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 2, Paulo vai escrever: aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serdes santos. Se você ler em Filipenses 1, Paulo vai dizer: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão na cidade de Filipos. Em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 2, aos santos irmãos fiéis em Cristo. Em Efésios capítulo 1, versículo 1, Paulo e apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 1, de número 14, versículo 33, para você não dizer que está só nas saudações das cartas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Aleluia. Como em todas as igrejas dos santos. Colossenses capítulo 1, versículo 26, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que foi agora manifestado aos seus pecadores, aos seus santos. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda em Judas, no versículo 3, amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, aleluia, tive a necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada a todos os santos. Portanto, igreja, não aceite este rótulo de pecador sobre a tua vida. Aleluia. Você pode até ter pecado, mas não é um pecador. Isso mesmo. É bem diferente você ter do que você ser. Você pode até ter pecado, mas você não é um pecador. Você é santo. Você é igreja redimida do Senhor Jesus, comprada e lavada no seu sangue. Aleluia. Em 1 João, no capítulo 3 e no versículo número 9 está escrito: todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado, porquanto a semente de Deus permanece nele, e nele, aleluia, e ele não pode continuar no pecado, pois é nascido de Deus. A semente de Deus está em você. A semente de Deus é a palavra de Deus que está em você. Ela germinou, aleluia, e gerou salvação na tua vida, salvação na tua casa, salvação na tua posteridade, salvação na tua cidade, salvação na tua nação, salvação no mundo, através das tuas atitudes missionárias. Deus tem gerado salvação através da tua vida, porque a semente de Deus, ela habita em
Aleluia. Aleluia. 1 João ainda, capítulo 3, versículo 6, está escrito: tudo que permanece nele não vive pecando. Todos que permanecem em Cristo não vivem pecando. Tudo, ou todos que vivem pecando, nunca o viu e não conhece. Portanto, você não é um pecador, você é um santo. O Senhor não virá buscar uma igreja pecadora, não, amados. Se o Senhor viesse buscar uma igreja pecadora, Ele não teria batido tanto na tecla da santificação, da tecla das vestiduras brancas, das vestiduras puras. Ele não teria batido tanto na tecla da pureza moral e ética do homem. Ele virá buscar uma igreja santa. Efésios capítulo de número 5 e versículo 27 está escrito: e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. É santa e sem culpa alguma. Por quê, pastor? Porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Nós podemos até pecar, mas nós temos um advogado, aleluia. Um advogado que luta por nós, que intercede por nós, a saber, Jesus Cristo, o primogênito de toda a criação, o primogênito entre os mortos, aquele que doou a sua bênção de primogenitura para que nós fôssemos feitos semelhante a Ele, aleluia. Porque há uma promessa para a igreja: nós seremos da mesma forma como Ele é, quando nós chegarmos à estatura de varão perfeito, para a glória do seu nome. Portanto, adore ao Senhor pelo privilégio de ser santo, de pertencer à família dos santos, de caminhar nesta caminhada dos santos, e o teu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, para o dia que a trombeta angelical soar e o Senhor rasgar este azul celeste em busca dos santos da terra. Louvado seja Deus. Só quem é santo fica sobre os pés. Eu quero orar com você. Aleluia. Eu quero orar com você nesta noite. Nós não fomos chamados para viver no pecado, flertando com o pecado, brincando com o pecado, como se o pecado fosse uma bolinha de gude, como se o pecado fosse uma pipa que a gente inclina ela ao som da brisa. O pecado é fétido diante de Deus. O pecado é uma imundícia da qual nós temos que nos limpar e nos mantermos puros todos os dias. Nós não somos mais pecadores, portanto não devemos ter prazer no pecado. Nós temos que ter prazer na lei do Senhor e na sua lei meditar de dia e de noite. Esse é o chamado de Deus para as nossas vidas. E o chamado de Deus para o homem é santo. O chamado de Deus para o homem é um chamado de santificação, de separação do mundo e de todas as suas teorias, influências. O Senhor quer nos dar nesta noite ainda mais santidade. Se porventura você olha para dentro de si nesta hora e não encontra a santidade devida ao Senhor, eu quero te convidar a se render aos pés do Senhor nesta hora. Se essa palavra ela comoveu o teu interior, o teu íntimo, e ela te atrai para a presença de Deus esta noite, então não se demore a correr aqui para frente e dizer: eu preciso ser santo, Senhor. Eu preciso de Ti, da Tua palavra. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Aceita-me, Senhor, como Teu filho. Tem alguém que foi compungido nesta hora pela palavra e deseja entregar a sua vida a Jesus? Não mais ser um pecador, mas ser um santo para a glória de Deus, um santo continuamente que agrade ao Senhor, que viva para o Senhor e esteja aguardando o arrebatamento da igreja agora. Tem alguém que deseja? Ou todos estão se sentindo perfeitamente santificados e aptos para ouvir o soar da trombeta de Deus?
Nós vamos orar, mas esta oportunidade é magnífica. Quantos gostariam de ter oportunidade como esta? Quantos que não ouviram o Evangelho nenhuma vez na vida? Nós ouvimos aqui um momento missionário informativo, dizendo da meta de alcançar pelo menos 2 milhões de pessoas que nunca tiveram o privilégio de ouvir um sermão como este que nós estamos ouvindo e pregando esta noite. Quem sabe se essas pessoas ouvissem, já teriam corrido à frente, correndo, dizendo: eu quero esse Jesus, eu quero esta graça, eu quero ser filho deste rei, deste Deus maravilhoso. Mas tem alguém aqui que sente esse desejo? Então vamos orar, vamos dar graças ao Senhor. Feche seus olhos e diga assim: Jesus, eu estou aqui. Nunca mais eu direi que sou um pecador, pois o Senhor me santificou através da tua palavra. O Senhor me comprou através do sangue vertido no Calvário. O Senhor foi o Cordeiro que morreu no meu lugar. E eu contemplo esta maravilha, eu compreendo este mistério nesta noite, Senhor. E nunca mais eu quero sair da tua presença, Senhor. Nunca mais eu quero dar lugar ao pecado na minha vida, Senhor. Eu prometo, Senhor, a partir de hoje, vigiar ainda mais em relação à oferta do pecado na minha vida, no meu caminho, Senhor. Ainda que mais secreto ele seja, eu exponho aqui diante de ti agora, diante do teu altar, Senhor. E eu jamais quero voltar às voltas, ao próprio volume do Senhor, porque eu quero ser santo, eu quero ser santa diante de ti. Não retires de mim o teu Santo Espírito, mas tenha misericórdia de mim. Eu espero que você tenha tido coragem de fazer esta oração. Senhor, eu estendo a minha mão sobre a tua igreja, sobre a tua noiva, imaculada, sem ruga, sem mancha, sem qualquer outra anomalia. Ó Deus, querido, no nome de Jesus, eu abençoo a tua igreja em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor, que a bênção do Deus de Jacó, do Deus de Israel, repouse sobre a tua igreja, Pai. E estejamos com as vestes branqueadas, alvas como a neve, com a branca lã, Senhor, aguardando o gracioso momento do arrebatamento da igreja, Papai. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus seja sobre a tua vida, hoje e para sempre. Amém. Dê um abraço a alguém.